Evangelho de João, capítulo 11. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, que a gente vai olhar para todo esse capítulo, destacando alguns versículos. João capítulo 11, você sabe que é a história da ressurreição de Lázaro. Eu sei que esse nome foi muito falado nesse mês de junho, né? Mas não é esse Lázaro que a gente vai tratar hoje não, tá? A gente vai tratar pelo Lázaro que está em João capítulo 11. Esse texto que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Para a nossa introdução, para começarmos esse nosso refletir do texto, vamos ler os versículos de 1 a 4. João 11, versículos de 1 a 4. O texto da palavra de Deus diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Essa história, a história de Lázaro doente, Jesus sendo chamado pelas irmãs de Lázaro, Jesus indo até ali, já encontrando Lázaro morto, essa história é muito conhecida, ela é bastante conhecida, bastante divulgada. A história de uma família formada por duas irmãs e um irmão. Provavelmente já haviam perdido algum tempo pai e mãe, então o relato só conta esses dois, né? Esses três, né? Duas irmãs e um irmão. Então essa família querida, família que é citada algumas vezes, aqui o evangelista João faz a ligação, né, desta irmã de Lázaro com aquela que ungiu Jesus com perfume, enxugou com os cabelos. E essa história, então, tem algumas coisas muito importantes. E o que eu quero destacar nesse capítulo 11 de João são coisas importantes nessa história da ressurreição de Lázaro. A primeira coisa importante que eu quero destacar nesse texto é que Jesus sabe. Vamos olhar então a narrativa da ressurreição de Lázaro no versículo 4. O texto diz assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então Maria e Marta estavam chamando a Jesus para ir ver Lázaro. Ele ainda não havia sido anunciado a sua morte. Então Jesus já disse: olha, o que vai acontecer ali é para que Deus seja glorificado. Então esse texto nos traz uma coisa muito importante, que Jesus sabe. Jesus conhece as coisas. Jesus tem entendimento. O versículo 11 desse texto diz: depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Jesus então tinha pleno conhecimento do que estava acontecendo. Jesus tinha sabedoria daquilo que era a situação daquela família, mas Jesus também sabia de todas as outras coisas. Ele era o Filho de Deus aqui no mundo, era o homem que se tornou, homem, aquele Deus que se tornou homem, e era aquele que tinha uma ligação direta com o Pai e sabia de todas as coisas. Uma coisa importante nesse texto, da história da ressurreição desse homem chamado Lázaro, é a gente ver nesse texto que Deus sabe, Jesus sabe, Jesus ali sabia das coisas e muito mais hoje. E Jesus está ressuscitado, está glorificado, está nos céus, e Ele então sabe de todas as coisas. Jesus é Deus. Aqui no texto Ele era um Deus feito homem, tornado homem, tinha aberto mão da sua divindade, mas Ele hoje é plenamente também Deus. Ele continua sendo Deus e está sabendo de todas as coisas. Não há nada que passe na nossa vida, não há nada que transcorra no nosso dia a dia, não há nada que tenha acontecido na nossa vida ou que vá acontecer que Jesus não sabe. O texto então nos deixa essa certeza. Uma coisa muito importante desse texto é entender que Jesus sabe. Uma outra coisa que eu quero destacar com você, uma coisa importante desse texto, é que Jesus ama. Jesus ama. Mais dois versículos desse capítulo 11 de João, versículo 5, João
11, versículo 5, Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. Declaração do texto. O evangelista João declara que Jesus amava esta família. Amava de tal forma que no versículo 35, a gente encontra um dos versículos muito conhecidos da Bíblia, né? Muito pequenininho. Jesus chorou. A verdade desse texto, uma coisa muito importante nesse texto, além de a gente saber que Jesus sabe de todas as coisas, Ele ama. Assim como Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, assim como Jesus tinha um amor grandioso por aquela família, assim como Jesus sentiu a morte, a separação de Lázaro, mesmo sabendo que ele seria trazido de volta, mesmo assim ele sentiu aquela separação. Esse mesmo amor é o amor que Jesus tem por mim e por você. A Bíblia nos diz que Jesus ama. Deus é amor e Jesus, o Filho de Deus, que se fez homem, é amor também. Perfeitamente amor, e não amor assim, simplesmente de dizer eu te amo. Jesus é o amor de doar-se. Interessante que quando a gente vai olhar para o texto bíblico e procurar as palavras amor na pessoa de Jesus, amor na pessoa de Deus, é um amor doador, é um amor que se entrega. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João 11 conta essa história dessa família, Marta, Maria, Lázaro. Lázaro havia morrido, Jesus foi até lá, e o texto declara, Jesus ama. E Jesus me ama, Jesus ama você também. Independente da nossa situação, crendo que vai acontecer um milagre ou não crendo nesse milagre, Jesus continua nos amando. Jesus continua nos amando, querendo nós estarmos com Ele ou não, Ele continua nos amando. O texto aqui de João, capítulo 11, essa história que tanta gente conhece, a história da ressurreição de Lázaro, vai nos garantir que Jesus ama. Mas há uma outra coisa muito importante nesse texto também, uma coisa importante que eu encontro nesse texto. Além de Jesus sabe, além de Jesus ama, Jesus também socorre. O texto nos mostra isso, Jesus socorre. O versículo 20 de João 11, versículo 20 diz, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Marta foi ao encontro de Jesus porque ela tinha certeza que Jesus tinha vindo para prestar auxílio, prestar apoio, prestar socorro. Maria, Marta e Lázaro tinham a amizade e o amor de Jesus e sabiam que Jesus era aquele que estava sempre pronto para socorrer. Foi o que Jesus fez nesse dia, foi o que Jesus fez nessa narrativa, foi o que Jesus fez nesse episódio. Quando Marta e Maria estão entristecidas, os amigos de Lázaro estão tristes, há um choro, uma tristeza naquela casa, naquele espaço ali. Jesus chega para consolar os corações, para socorrer aquela família. A verdade desse texto, coisa muito importante nesse texto, é ver que Jesus socorre. Jesus é aquele que está sempre pronto para nos ajudar, porque Ele sabe de todas as coisas. Jesus é aquele que está sempre pronto e capaz de nos socorrer, porque Ele ama a todos nós. Assim como Ele pode socorrer Marta, pode socorrer Maria, Ele também pode nos socorrer. Verdade desse texto, coisa importante desse texto, da narrativa da ressurreição de Lázaro, é encontrar a verdade que Jesus socorre. Então nós encontramos nesse texto de João 11 muitas coisas importantes. A primeira delas citada aqui foi que Jesus sabe. Ele conhece a minha vida, conhece a sua também. Segunda coisa que eu destaquei aqui é que Ele ama. Jesus ama. Ama a mim, ama você, ama a cada um de nós. Terceira coisa que eu destaquei é que Jesus socorre. Esta é a verdade, Jesus socorre. Mas há uma outra quarta coisa que também é importante nesse texto. Jesus faz o impossível. Jesus faz o impossível. Dois versículos desse capítulo 11 de João, versículo 25, diz, e disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é aquele que faz o impossível. Muita gente estava ali junto com Marta e Maria para consolar ou tentar consolar aquelas irmãs entristecidas pela morte do irmão.
Muita gente estava ali para ajudar, fazendo a alimentação daqueles que chegavam. O período ali de sepultamento era um período longo, onde as pessoas se entristeciam e precisavam ser alimentadas. Então tinha muita gente ali para fazer a comida, para dar uma palavra. Mas Jesus era capaz de muito mais. Coisa importante desse texto é notar que é o Deus que é Jesus, que sabe, que ama, que socorre, é o que pode fazer as coisas impossíveis. Ele faz o impossível. Versículo 43 desse texto de João 11 diz: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Como que Jesus tem autoridade, até mesmo sobre a morte? Como que Jesus pode chamar aquele que está morto para voltar à vida? O texto então vai nos mostrar como coisa muito importante nessa narrativa é o Jesus que faz o impossível. Jesus pode dar vida para quem está morto. Ele diz que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele pode fazer essas coisas. E na verdade, cada ser humano que vive nesse mundo, que nasce nesse mundo, está de fato morto espiritualmente. E a cada um dos seres humanos mortos espiritualmente, Jesus está fazendo o mesmo chamado que fez a Lázaro: venha para fora. É o mesmo chamado, porque Jesus é o que faz o impossível. Jesus é aquele que traz vida verdadeira. Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Coisa importante dessa narrativa, coisa importante desse texto, é que Jesus faz o impossível. Mas eu quero partir para mais uma coisa importante, a gente não se alongar tanto. A quinta coisa que eu vejo importante nesse texto é que Jesus mostra a nossa necessidade. Jesus mostra a nossa necessidade. Versículo 39, o texto diz: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Antes, um pouquinho disso, Jesus tinha dito para aqueles que estavam ali: tirem a pedra. Foi o que Jesus disse ali para aquele povo: tirem a pedra. Foi o que Jesus disse aí no versículo 39 de João 11: tirem a pedra. Jesus tinha dito para tirar a pedra, porque essa era a necessidade ali. Então o texto vai nos mostrar que Jesus mostra as nossas necessidades. Aquele que disse: Lázaro, venha para fora. Aquele que faz o impossível de trazer à vida aquele que está morto, teria a possibilidade de tirar aquela pedra só a não falar? Claro que sim. Mas ele mostra a necessidade do povo. Há uma pedra ainda que impede que a vida seja retornada, que a vida seja concedida. Há uma pedra que impede que se volte para a vida. João, então, capítulo 11, versículo 39, vai nos dizer aí que há uma pedra. Tirai a pedra, o que Jesus ensina. Então, Jesus nos mostra a nossa necessidade. Primeira necessidade desse povo era a incredulidade. Muitos de nós estamos envolvidos nesta necessidade e Jesus aponta: olha, a pedra ainda está ali. Eu não posso tirar, porque vocês não acreditam, ainda não tinham tirado a pedra para que eu pudesse chamar Lázaro. Há uma necessidade. Muitos de nós temos essa necessidade, essa pedra impedindo a ação de Jesus, impedindo Jesus fazer as coisas, que é a pedra da incredulidade. Jesus é aquele que ama, e por amar Ele nos dá liberdade. Por amar, Ele nos permite que nós escolhamos o que queremos seguir ou deixar de seguir. E a incredulidade nos deixa distante desse Jesus, e Ele não vai além daquilo que a gente acredita. Ele é o Deus que faz os impossíveis, mas há uma pedra, a pedra da incredulidade, e Ele vai nos mostrando a nossa necessidade. Essa pedra também é a pedra da rebeldia. Pedra da rebeldia. A gente deve imaginar um pouquinho, quando Jesus disse: tirai a pedra. Aquelas pessoas que estavam ali devem ter, de quem está falando aí? Por que Jesus está falando isso? Lá dentro está um mau cheiro, lá dentro tem um corpo morto, e então se rebelaram talvez ali. Tanta gente se rebela contra esse Jesus que ama.
a pedra da rebeldia, a pedra de não querer ouvir Jesus chamando, venha para fora. A rebeldia de não querer seguir a Jesus, quando ele diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A pedra da rebeldia. Mas há uma outra necessidade que Jesus aponta, como essa pedra que havia ali no sepulcro, é a pedra das realizações. Como nós queremos fazer, como nós queremos realizar, como nós queremos fazer e fazer, e não deixamos Jesus fazer. Aquilo que cabe a nós muitas vezes deixamos de lado, mas às vezes queremos algumas outras coisas a mais que nós não podemos fazer. Então as nossas realizações, os nossos anseios. Jesus é aquele que mostra a nossa necessidade, assim como mostrou para aquele povo, tirar a pedra. E ele mostra a realidade também dessa pedra, que muitas vezes são os interesses pessoais. Muitas vezes quando a gente fala do Jesus que ama, do Jesus que salva, do Jesus que liberta, muita gente diz, mas se eu seguir esse Jesus, eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo, eu tenho que abrir mão disso, tenho que abrir mão daquilo. Então há a pedra do interesse pessoal, há essa barreira, e Jesus está mostrando, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, siga-me, venha para fora. Essa história de Lázaro, essa história da ressurreição de Lázaro, Marta e Maria, entristecidas pelo irmão que perderam, chamam Jesus vem já há 4 dias que Lázaro havia morrido, mas ali a gente encontra um Jesus que sabe de todas as coisas, um Jesus que ama todos nós, um Jesus que socorre quando estamos necessitados e chamamos para Ele nos socorrer, um Jesus que faz o impossível, muito além do que a gente pode imaginar, um Jesus que mostra a nossa necessidade. Por isso o convite para mim, para você, o convite para cada um de nós hoje é, deixe Jesus fazer o impossível. Deixe Jesus fazer o impossível. A pedra, Ele pediu que fosse removida, mas a vida foi Ele que trouxe. Vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o que Jesus nos chama para fazer. Nós vamos deixar Ele nos dar a vida e vamos viver a vida que Ele nos dá. Vamos fazer o que podemos e vamos deixar Jesus fazer o impossível. Vamos deixar nas mãos dele. Vamos abrir mão dos nossos próprios interesses para receber a vontade que é boa, perfeita e agradável, que é a vontade de Deus. Vamos deixar de lado as nossas realizações e ver o que Jesus tem feito, o que Jesus já fez, o que Ele pode fazer na vida da gente. Vamos deixar Jesus fazer os impossíveis, não sendo rebeldes, mas obedientes. Vamos deixar Jesus fazer o impossível, crendo que Ele pode, crendo que Ele fará, quando abrirmos o coração para Ele fazer. Portanto, o convite para nós hoje, deixe Jesus fazer o impossível. Deixe Jesus fazer o impossível. Que Deus continue tocando no seu coração, que essa palavra continue edificando a sua vida. Vamos orar, vamos falar com Deus? Senhor Deus, Pai querido, nós te rendemos graças, Senhor, por mais uma vez podermos estar na Tua presença, abrir a Bíblia, Senhor, a Tua palavra e ouvir nela, Senhor, os Teus ensinos. Obrigado, Senhor, por coisas tão importantes que encontramos, Senhor, nesta narrativa que aparentemente tem tanta tristeza, Senhor, mas como podemos ver Jesus está pronto para nos atender, nos socorrer e fazer por nós aquilo que não podemos fazer. Continua abrindo os nossos olhos, continua nos dando entendimento, Senhor, compreensão, para deixarmos nas mãos de Jesus a nossa vida, para que Ele faça, Senhor, tudo aquilo que não podemos fazer, que nos ensine a fazer o que está ao nosso alcance que devemos fazer. Continua sempre conosco, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, durante o restante desse dia, nos dando também, Senhor, uma noite de descanso, e ajude-nos também, Senhor, no restante dessa semana. Que a Tua mão bondosa, Senhor, continue sobre nós, nos guardando, nos protegendo e nos orientando. Nós pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado por você ter vindo hoje. É muito bom ver você aqui, tá? Muito obrigado pela sua presença. Eu quero agradecer, você que chegou até aqui e desejar a você uma boa noite.
como falamos sempre, né? Boa noite, família. Deus abençoe.